Consulte a Dr. Cannabis. Encontre tudo sobre cannabis medicinal. Acesse www.doutorcannabis.com.br. Olá a todos e todas, eu sou Margarete, sou advogada e a minha palestra hoje é sobre a saúde venceu a proibição. Então eu preparei aqui uma palestra para falar de todas as conquistas, né, que vêm do ativismo, das associações. Vou fazer um pouco a retrospectiva de todo o histórico que nós vivemos nesses 6 anos de luta, de muito trabalho. Vou falar um pouco sobre as questões jurídicas, né? E vou falar no final sobre essa última decisão, que foi uma das maiores conquistas que nós tivemos recentemente, que foi o direito da associação poder plantar, né? A segunda associação no Brasil. Então, eu vou começar falando desde o iniciozinho, né, de quando eu descobri que a cannabis poderia ser um medicamento para minha filha, quando ainda era considerado tráfico internacional de drogas. Nessa época, não se falava praticamente desse assunto no Brasil. Foi um documentário que todo mundo já deve ter assistido, e quem não assistiu, eu super recomendo que assista. Ele foi gravado em 2014 e ele conta um pouco da história do início, né, de como surgiu, de como foi levantado esse debate do uso medicinal da cannabis no Brasil, né? Então, foi no final de 2013, né, quando eu descubro que cannabis poderia ser um medicamento para minha filha. Minha filha tem uma síndrome genética rara, e quando eu fiquei sabendo, através das redes sociais, de uma menina americana que tinha a mesma doença da minha filha, que é CDKL5, nós entramos em contato com essa família lá nos Estados Unidos e conseguimos trazer, na época, de uma forma muito fácil, muito rápida, porque, enfim, não tinha fiscalização, não tinha controle alfandegário, não tinha nada. Então, nós trouxemos e eu fui logo em seguida, né, procurada para fazer uma matéria, né, para Super Interessante, pelo Tarso Araújo. E nessa época, essa disseminação num grupo pequeno de mães já acontecia, né? Sobretudo a história da Catiele Fischer, mãe da Anne, que foi uma criança, né, que ficou muito em evidência, porque foi incrível, né? A gente fala com os pequenos milagres. Então, de lá para cá, enfim, são inúmeros pacientes, né? Então, esse grupo de família, né, com uma divulgação da mídia muito grande na época, em 2014, conseguiu que em 2015, né, fosse pela primeira vez na história do Brasil que um médico pudesse prescrever algum medicamento à base de cannabis. Então, a primeira vitória nessa retrospectiva, a gente pode citar que foi o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP, que permitiu que os médicos pudessem prescrever somente para a epilepsia, que na época foi o carro-chefe, né, que puxou essa luta, que eram as mães de crianças com epilepsia refratária, que não tinha nenhum medicamento que funcionava, e algumas famílias notavam que haviam, de fato, pequenos milagres. Então, a mídia foi muito importante para esse grupo, para ajudar, para empurrar, né, para ajudar com que os conselhos, né, conseguissem regulamentar a prescrição, porque os médicos, né, não sequer podiam prescrever. Então, né, era impossível trazer qualquer medicamento de forma legal de qualquer lugar fora do Brasil sem uma prescrição médica. Então, por incrível que pareça, em 2015, nós tínhamos uma permissão
dos médicos que podiam prescrever, mas a Anvisa ainda não permitia. Logo em seguida, o Conselho Federal de Medicina, ele permitiu também que os médicos, né, no âmbito nacional, pudessem prescrever, e aí surgiu uma regulamentação do CFM. E aí ficou uma coisa esquisita, porque os conselhos permitiam que os médicos prescrevessem, as mães já tinham prescrição, só que a Anvisa não permitia que trouxesse. Então, logo em seguida a Anvisa também regulamentou, mas regulamentou de uma forma meio esquisita, porque os extratos que vinham dos Estados Unidos para o Brasil, eles eram extratos integrais. E na RDC da Anvisa, só permitia canabidiol. Então, era uma coisa que desde então já incomodava. Incomodava porque a gente tinha que fazer um diálogo, né, com essas famílias, com essa palavra canabidiol, que era um termo assim que quase ninguém sabia direito o que era, né? Mas a gente fazia questão de falar que era cannabis, que era maconha, né? Que ali dentro daquele frasco estavam todos os canabinoides e não só o canabidiol. Porque muitas vezes, por conta do preconceito enorme que existe, né, nesse tema, as famílias ficavam, né, ainda alimentando um preconceito, com medo de falar a palavra maconha, né, de falar cannabis, ou de entender de uma forma mais ampla, né? Então, isso é um fato que eu gosto de contar, porque foi um trabalho, né, dentre outros de formiguinha que a gente vem fazendo nesses 6 anos, de desmistificar a planta de uma forma verdadeira, né? Porque esse é um tema que carrega um preconceito muito grande e a gente tem que fazer essa desconstrução de um monte de mentira que foi criado em cima dessa planta. Então, em 2015, então, nós tínhamos no Brasil um cenário onde era permitido já a importação, só que esses medicamentos, né, eles eram pagos em dólar. Então, nós percebemos naquela época que, embora tenha sido diversas conquistas, né, então aí a gente já tinha CREMESP com resolução permitindo os médicos, Conselho Federal de Medicina permitindo em âmbito nacional que os médicos prescrevessem, já tínhamos a Anvisa permitindo e um grande número de pacientes pelo Brasil todo com essa informação e não podia comprar porque era muito caro. Então, aí nós demos início a uma luta que foi a luta pelo direito de plantar. Então, em 2016, né, a gente começa a plantar a cannabis de forma individual e divulgar de uma forma muito ampla que essa era, sim, uma possibilidade, né, que poderia ser um caminho viável. Então, eu considero, né, que o ativismo ele tem 2 fases. A primeira fase, que é uma luta que foi muito importante, que é a luta pelo direito de importar, e a segunda fase, que é o direito, né, de você plantar. E essa luta, ela vem também carregada de um certo preconceito, como sempre, né, porque as pessoas, né, quando você fala de remédio à base de maconha dentro de um vidrinho, com cara de produto farmacêutico, você não fala cannabis, você não fala maconha, você fala canabidiol, né, você tem uma aceitação, mas uma aceitação com uma certa mentira, né? Ainda com um certo preconceito e ainda com algumas questões que precisam ainda aí ser desconstruídas. Então, a gente começa, né, os ativistas, né, as famílias começam a lidar com isso, né, com a questão do cultivo, né, de uma forma pedagógica, digamos assim, né, onde a gente procura informar, né, como é plantar, né, e a gente faz isso com muita responsabilidade, né. Essas famílias procuram parcerias com universidades, né, com cientistas, para legitimar esse conhecimento empírico que já tinha esses pacientes,
para a gente poder, né, penetrar, né, furar a bolha e conseguir informar e desconstruir muitas mentiras que foi criada em cima da cannabis. Em novembro de 2016, eu consigo, né, de uma decisão histórica, que é o direito, a primeira pessoa com direito a plantar cannabis no Brasil, né, primeiramente só para minha filha. E foi assim, foi realmente histórico, né? Foi muito, divulgado em todas as mídias. Então, a gente tem aí, né, um caminho onde o judiciário sempre ajuda muito nessa questão do avanço, né, de cada passo. Então, é importante a gente fazer aqui um parênteses para a gente entender todos os avanços, né, dessa proibição. Então, eu vou fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho das questões jurídicas, tanto no legislativo, no executivo, quanto no judiciário. Então, eu vou começar pelo judiciário. No judiciário, né, a gente tem desde o iniciozinho, né, lá em 2014, como eu estava falando, a primeira paciente que conseguiu a autorização, mesmo antes de ter a Anvisa regulamentado, essa mãe, né, que eu estava falando, que é a Catiela, ela consegue também uma decisão inédita, que é importar com a autorização da Justiça, mesmo sem ter a regulamentação da Anvisa. Então, isso também foi divulgado de uma forma muito ampla pela mídia e acabou dando força, né, e estimulando outros pacientes a seguirem também o caminho de vários tipos de judicializações. Como, por exemplo, um grupo de famílias lá em João Pessoa, de 14 pacientes, todos com epilepsia refratária, onde eles tiveram, né, uma autorização judicial também para poder importar, mesmo sem autorização da Anvisa. Então, até hoje, esse grupo de 14 pacientes de João Pessoa, eles não precisam ter a autorização da Anvisa para poder trazer, para poder importar os medicamentos. Então, a gente vê aí mais uma decisão, mais um passo, né, com o judiciário do lado dos pacientes. A gente tem também depois uma paciente que é a Juliana Paulionelli, que é uma paciente de dor crônica de Belo Horizonte, que hoje vice-presidente, é uma liderança política e ativista lá de Minas Gerais, que conseguiu pela primeira vez na história do Brasil também o direito de importar um medicamento à base de THC, e que também foi inédito. Não, como todo mundo deve saber, o THC, ele é a substância, né, psicoativa, é a substância que dá o barato, e ela é controlada por convenções internacionais. Então, até aí, a gente não tinha nenhuma possibilidade de trazer para pacientes que precisam do THC, porque o THC é uma substância que tem muita importância, né, nesse conjunto terapêutico. Então, a Juliana foi a primeira paciente que também é relatado esse fato no documentário Ilegal a Vida Não Espera. A gente tem depois também uma ação civil pública do Ministério Público Federal de Brasília, que ele ingressa, né, com uma ação civil pública requerendo com vários pedidos, entre eles que obrigando, né, que a Anvisa que o juiz determinasse que a Anvisa também colocasse, né, na portaria dela o THC como substância permitida, né, para uso medicinal. Então, o Ministério Público do Distrito Federal tem um êxito nesse pedido e o juiz ele determina
que a Anvisa coloque também o THC como uma substância permitida. A gente tem também, dentro do judiciário, a gente tem ações constitucionais. O que são ações constitucionais? São ações que, com uma decisão positiva, ela tem repercussão geral, ela vale para erga omnes, né, que a gente chama dentro do direito, ela vale para todos. E aí a gente tem duas ações importantes no STF, que é uma ação que discute a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, que é a lei de drogas, que no artigo 28, onde se discute um caso, né, de uso. E aí, a partir desse caso individual e concreto, a gente tem já várias decisões, já vários, digamos, relatórios, votos, né, que a gente chama, de 3 ministros do STF que foram a favor. Mas essa ação, ela ficou parada, ela está parada atualmente, e a gente espera que ela volte em pauta em breve, porque se houver êxito no resultado dessa ação, a gente não teria mais, por exemplo, uma pessoa que for pega com erva, ela não precisa mais ir até uma delegacia. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente, quando eu falar do legislativo, dos avanços pelo legislativo. Nós temos também outra ação constitucional, que é a ação direta uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, que foi proposta por um partido político, que eu acho que é o PPS, que essa ação ela foi organizada, capitaneada pela AMAME, que é uma associação muito importante lá de Minas Gerais, o presidente é o Leandro Ramires, que é um médico bem conhecido, e pela Juliana, são as duas lideranças dessa associação. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade é uma ação muito completa. Então, só que essa ação, ela também está parada. Então, mas se ela fosse julgada, nós teríamos aí um avanço, talvez uma possibilidade de regulamentação via judiciário. Então, assim, sempre quando as pessoas me perguntam, né, o que eu acho, por onde é que virá a regulamentação, eu sempre digo que eu acredito que venha pelo judiciário, assim como é comum em outros países, esses avanços vêm não pelo legislativo. Bom, por falar em legislativo, eu vou falar um pouquinho do que tem, né, resumidamente, o que tem em andamento hoje no legislativo. Na verdade, a gente tem diversos projetos de lei, né, que levantam debates importantes, né, onde sempre nós estamos lá participando, né, para poder levar ao lado, né, de toda a experiência, de todo o conhecimento que nós temos aqui na linha de frente, né, dessas associações, onde a gente atende os pacientes, onde a gente vê todas as necessidades que existem nesse campo do uso medicinal da cannabis. Então, a gente tem hoje um dos projetos de lei que eu acredito que seria um projeto que contemplaria de forma mais simples, seria um projeto que tramita no Senado, onde a Marta Suplicy era a relatora e que ele colocava a permissão de cultivo individual, importação de semente e cultivo associativo. Esse projeto ele conseguiu ultrapassar algumas comissões, mas também acabou ficando parado por conta de ter acabado o mandato da Marta Suplicy, e até hoje não foi definido de fato um relator que tocasse isso para avançar um pouco mais esse projeto. Participamos também de várias audiências públicas desse projeto, mas infelizmente ele parou. Tem um projeto muito amplo, que é o projeto já na Câmara dos Deputados,
que é do Jean Willis. Tem um outro um projeto que é muito completo também, que é de lei, um projeto do deputado Paulo Teixeira, mas o projeto de lei que está atualmente andando, está parado agora por conta da pandemia, né, porque por conta do isolamento social, as atividades na Câmara estão paradas, mas acredito que quando passar essa fase de isolamento, devem voltar às audiências, deve ter um relatório já, pelo que foi comentado, já praticamente pronto, aonde vai começar a ser votado, né? Então, essa comissão especial, ela foi criada num primeiro momento para falar de venda de produtos à base de cannabis pela indústria, mas ele ampliou muito o debate. Então, essa comissão chamou diversos atores nesse campo da cannabis, inclusive acabou se estendendo para outras comissões, né, que têm interesses do agronegócio, e foram debates muito importantes, onde foi colocado a questão da necessidade da regulamentação do cultivo associativo, do cultivo individual, e o que se tem notícia é que provavelmente irá, né, se colocar a questão da necessidade do cultivo associativo nesse projeto, mas o cultivo individual ainda não deve ser colocado para ser votado. Inclusive, a notícia que se tem é que existe uma resistência muito grande, inclusive, ao cultivo associativo. Então, a gente tem que aguardar aí como que vai ser o andamento desse projeto de lei nessa Câmara, nessa comissão especial. Bom, acho que o outro ponto importante da gente falar sobre as possibilidades de regulamentação, onde a saúde vence a proibição, é na Anvisa, né? A Anvisa, ela é, digamos assim, subordinada, podemos dizer, ao Ministério da Saúde, e a Anvisa discutiu recentemente a possibilidade, né, do cultivo por indústria. Passou longe, né, de discutir o cultivo por associações ou cultivo individual, porque ela diz que ela não tem competência para fiscalizar, né, esses grupos, tanto os individuais quanto os associativos. Então, ela regulamenta para comércio. Então, o que a gente entende é que a Anvisa, ela se diz que não ter legitimidade para regulamentar o cultivo individual e o cultivo associativo. E aí eu vou aproveitar esse gancho para falar um pouco da decisão da PEP, que saiu, né? Eu estou gravando essa aula hoje, é dia 20, a decisão saiu há 5 dias atrás, dia 15, e nós tivemos, né, um sucesso, nós celebramos muito, comemoramos muito, embora não tenha sido uma decisão exatamente do jeito como a gente queria, né? Porque nós entendemos que o cultivo associativo ele não deve realmente ser, digamos, enquadrado nas questões das resoluções nas RDCs, né, da Anvisa, porque são associações que não têm capacidade financeira para cumprir, né, o que uma indústria farmacêutica, o que as indústrias poderiam cumprir. Então, se de um lado nós ficamos muito felizes, porque, de algum modo, foi um reconhecimento de novo do judiciário, permitindo que uma associação cultive, pesquise, manipule remédios à base de cannabis para os seus associados, né? Então, foi um reconhecimento, eu acho que isso tem que ser comemorado, né? Só que nessa decisão, ele recomenda, não, ele determina, o juiz não pede, o juiz manda, né?
Então, o juiz determina que em 45 dias a associação cumpra a RDC 26, que é uma RDC dirigida para a indústria farmacêutica. Então, assim, é importante falar também que a Abrace Esperança, né, que é uma associação bem conhecida, que é a primeira e única, até então a única, né, a ter autorização para cultivo, ela também teve essa determinação, né? Então, nós, assim que saiu a nossa decisão, nós conversamos com o Cassiano, né, que é a liderança dessa associação, e ele disse a nós que, embora eles também tenham tido essa questão de ter que cumprir uma RDC que é dirigida à indústria farmacêutica, eles estão caminhando para que isso seja atendido. Só que o que acontece? Acontece que nem a própria Anvisa consegue enquadrar as associações nessa RDC. Né? Primeiro porque deve dar um bug no sistema deles, né? Porque como assim eles vão permitir uma autorização que a gente chama de autorização especial, né? Se você abrir essa RDC, RDC 26 de 2014, eu acho, você vai ver que é uma norma que ela é feita, né, para onde existe uma regulamentação. Então, assim, se não existe regulamentação para cultivo, e você vai fazer ainda, principalmente não existe regulamentação de cultivo para ninguém, muito menos para a associação. Então, quando você entra com um pedido de autorização especial para a Anvisa, pedindo para você, uma associação pedindo para plantar, né, e para fazer dispensação de medicamento, eles não conseguem sequer atender esse pedido feito por nós. Então, fica uma situação muito complicada, mas que eu acho que faz parte desse caminho, dessa construção. Eu acho que tudo é uma construção. Eu acho que essa que é a mensagem. Eu acho que a mensagem geral é que a gente está caminhando no sentido de ser reconhecido um direito, mas que esse direito ele vai aos poucos se enquadrando de alguma forma, né? O direito está dado, quer dizer, ele está quase dado, né? Ele está dado, mas ele tem que ir se enquadrando aqui e ali para a gente poder exercer ele de forma tranquila. É importante dizer que essa decisão que nós tivemos foi uma decisão preliminar, é uma liminar, né? O que é uma liminar? Liminar você tem que cumprir o fumo boniuris e periculum mora. O que são esses dois requisitos? A fumaça do bom direito e o perigo na demora. Então, quando você vai à justiça solicitar, né, um direito e você tem ali uma emergência, né, qual era a emergência da associação? A emergência foi que nós declaramos que nós já plantávamos, que nós já cultivávamos e que nós tínhamos diversos associados que já utilizavam medicamentos à base de cannabis feito pela associação e que aqueles pacientes com prescrição médica, tudo com muita responsabilidade, e que os medicamentos feitos pela associação, que esses associados tomam, né? Eles funcionam e que esses associados não podem ficar sem. Então, qual é o perigo na demora? O perigo na demora é que se a gente ficar esperando por muitos anos se a gente esperar por muitos anos essa decisão, né, o perigo na demora, né, pode causar um prejuízo maior, né, do que a falta da decisão. Então, eu sei que às vezes fica um pouco complicado, mas é isso. E a fumaça do bom direito é que, na verdade, o que existe é o direito à saúde
Então, nós temos esse direito, né, à saúde, é um direito legítimo, então, assim, tá, acima de tudo, tá o nosso direito em poder se cuidar, em poder, né, ter uma qualidade de vida. Então, baseado, né, nesse perigo na demora e nessa fumaça do bom direito, né, que a gente chama, o juiz concedeu essa liminar. Então, ele determinou que no prazo de 45 dias a associação junte alguns documentos, né, que ele combinou, inclusive, essa decisão dele com uma lei estadual aqui do Rio de Janeiro, que é uma lei do Carlos Mink, que estimula a pesquisa através de cultivo, e que o juiz utilizou, né, dessa lei para fundamentar a decisão dele, então solicitando que a associação cumpra alguns requisitos dessa lei estadual também, que é o quê? A gente comprovar que na associação nós temos agrônomo, que nós temos farmacêutico, que nós temos médico, e uma coisa muito peculiar, que é fisioterapeuta. Que, na verdade, quando essa lei estadual aqui do Rio de Janeiro ela foi elaborada, foi uma falha, porque, inclusive, nós também participamos das audiências públicas e levantamos essa questão, né, que não teria a menor necessidade de ter uma fisioterapeuta, mas, enfim, a lei foi aprovada, depois nós conversamos com a assessora, eles falaram que eles reconheceram que foi uma falha, mas isso é o de menos, né? Então, a gente vai ter que agora ter uma fisioterapeuta, porque o juiz pede nessa decisão que nós comprovemos em 45 dias os requisitos dessa lei estadual, e que para a gente cumprir, que a gente tem que cumprir também o protocolo de autorização especial na Anvisa. Então, essa decisão ela determina que o cumprimento desses pontos que eu falei, e autoriza desde já que a associação cultive né, de forma provisória, até enquanto isso que a Anvisa conceda essa autorização especial. Essa mesma autorização que lá em João Pessoa a Abrace está tentando cumprir há mais de 2 anos, né, e a Anvisa não consegue dar essa autorização especial para a Abrace. Então, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro, e qualquer dúvida que tiverem também podem me mandar e-mail para contato@pep.org. Bom, eu vou falar agora um pouquinho, como a minha proposta da palestra também era falar de uma forma retrospectiva da história, né, de um pouco das associações, né, quais são os trabalhos, quais são os focos das associações, qual é a importância das associações nesses 6 anos de construção. Então, eu queria falar um pouquinho, né, de como aconteceu a primeira associação, que foi a AMA-me. A AMA-me foi uma criação coletiva de diversos associados, diversos ativistas que hoje são lideranças de outras associações, que foi uma intenção, em 2014, de se criar uma única associação de cannabis medicinal no Brasil inteiro. Nós fizemos uma fundação linda em 14 de dezembro de 2014, onde estavam a Cidinha, que hoje é presidente da Cultive, eu, o Júlio e a Sheila, que são hoje presidentes da Liga Canábica de João Pessoa. Tinha pessoas do Paraná, tinha o Leandro e Juliana, que são hoje, ainda continuam, AMA-me, enfim, a grande parte dos ativistas, né, que hoje ainda lutam, né, junto com nós, enfim, eles estavam, né, na fundação dessa associação que enfim, acabou não vingando de uma forma como nós queríamos na época, né? E a Abra Cannabis também. A Abra Cannabis
era o Pedro, enfim, nós tínhamos naquela época uma repartição de diretorias, né? Então tinha diretoria de cultivo, diretoria jurídica, de pesquisa, de acolhimento, enfim, nós tínhamos diversos ativistas que hoje são lideranças de outras associações participando, né, dessa fundação. Enfim, depois de um ano, esses ativistas acabaram se desentendendo, cada um foi seguir o seu caminho com trabalhos diferentes, foram os caminhos muitas vezes, né, se cruzam e são afins. Foram criadas, né, outras associações. Então, eu acredito que as 6 associações que eu acho que são, digamos assim, precursoras nesse caminho, enfim, a Abrace, né? A Liga Canábica, a Abra Cannabis, a Cultive, a APEP, né, da qual eu sou coordenadora executiva e fundadora. Eu posso estar esquecendo de alguma, mas... E a AMA-me. Então, a AMA-me em Belo Horizonte, a Liga Canábica e a Abrace em João Pessoa, a APEP e a Abra Cannabis aqui no Rio e a Cultiva em São Paulo. Essas foram as 6 primeiras associações que foram fundadas no Brasil. E todas elas com muita importância, cada uma com o seu trabalho, cada uma com a sua personalidade. Em geral, a personalidade das lideranças acabam refletindo, né, no perfil da própria associação. É interessante notar que, por exemplo, no início, né, quando nós fundamos a APEP aqui no Rio de Janeiro, pelo fato de eu ter o perfil de ser mãe de uma criança com epilepsia refratária, grande parte dos associados, né, no início da APEP, eram pacientes de epilepsia refratária. A Abra Cannabis, por exemplo, como tinha um perfil mais diverso, os associados, a gente percebia que também eram mais diversos, né? A Abra Cannabis é uma associação bem multidisciplinar, né? São todos cultivadores, grande parte dos fundadores do início da Abra Cannabis eram cultivadores que vinham do uso adulto e resolveram trabalhar nesse campo do uso medicinal, do uso terapêutico. A Cultive em São Paulo, da Cidinha como liderança, a Liga Canábica, né, que tem um perfil bem político em João Pessoa, né, porque o Júlio é uma pessoa muito política, a Abrace, que tem um perfil bem empreendedor, porque esse é o perfil do Cassiano. Então, assim, é interessante a gente notar que as associações têm cada uma o seu perfil, e todas têm a sua importância, e hoje somos todos amigos e todo mundo torce, todo mundo comemorou muito essa vitória da PEP. Eu fiquei emocionada, né? Uma das coisas que eu fiquei muito emocionada no dia 15 foi que eu não esperava, assim, né, tanta celebração de pessoas diversas, né, que eu não esperava, assim. Então, foi muito legal, porque eu senti que, de fato, foi uma vitória, não só da PEP, né? Eu acho que foi uma vitória da militância, foi uma vitória do ativismo, né? De uma luta que a gente vem travando aí há mais de 6 anos. E mostrando, né, que o terceiro setor, que são as instituições sem fins lucrativos, né, estão hoje num outro patamar, né? Graças ao trabalho, porque é bom falar, porque é muito trabalho. A PEP hoje, ela tem cerca de... tem mais de 800 associados cadastrados, a gente tem várias frentes de trabalho. Então, assim, falando um pouquinho da PEP, nós temos... e todos os trabalhos são trabalhos extremamente importantes, e a gente tem hoje uma equipe... a gente tem uma equipe grande, nós temos
a acolhimento, nós temos mídias de conteúdo muito, muito bom, feito por pessoas super capacitadas, nós temos médicos que atendem, nós temos psicóloga, nós temos, a gente tem TI hoje em dia, a gente tem agrônomo, a gente tem farmacêutica, a gente tem todo mundo trabalhando com um contrato direitinho, de voluntariado, recebendo ajuda de custo. Então, assim, a gente vê a APEP crescendo de uma forma exponencial e muito organizada. O Marcos, que faz, o meu esposo, que faz a gestão e no início ele fazia muito design no site, a criação de todas as artes, né? Ele é designer de formação, e o Marcos, é importante dizer que ele entrou, e quando ele entrou, né, eu era muito sozinha, né, tocando a associação no começo, mas quando ele entrou para me ajudar, a associação teve um perfil muito mais profissional. Então, hoje, eu tenho que agradecer muito a parceria dele, porque se não fosse ele, a associação hoje não seria o que é. Então, o Marcos é uma pessoa super organizada, então, assim, foi graças a ele que hoje a gente tem tudo super organizadinho e super profissional. Então, agora a gente está buscando, né, uma sede campestre, onde a gente quer fazer esse projeto que a gente fala 10 mil plantas, né, que saiu nas mídias e tal. A gente fala 10 mil plantas, mas é importante a gente dizer que não é do dia para a noite que se faz 10 mil plantas, né? Então, a gente vai fechar um contrato de locação com um espaço rural, onde a gente quer fazer a sede campestre, e obviamente que a gente vai começar com 500, 1.000, 1.500, 2.000, até chegar, a gente pretende, se tudo der certo, no primeiro semestre de 2021, a gente ter pelo menos já em crescimento, né, 2.000 plantas, que é muita coisa. Hoje, nós temos aqui, a gente planta aqui na minha casa, a gente tem cerca de 200 plantas, da qual são 4 cepas, né, 4 strains, que é alto CBD, 1 para 1, alto THC, e a outra que acho que é 3 para 1. Então, a gente fornece ainda uma quantidade muito pequena de óleo artesanal para alguns associados, sempre com prescrição médica. Hoje a gente não dá conta de fornecer óleo artesanal para todos os associados que a gente gostaria. Por isso que a gente está lutando para que a gente consiga ampliar esse acesso, que a gente considera um pouco mais justo, né? O ideal seria que esse remédio fosse fornecido gratuitamente, mas, enfim, a gente tem que ter aí uma sustentabilidade, mas a gente pensa muito nessa questão de poder atender um público de baixa renda cada vez mais. Então, e a gente tem também cursos de cultivo, né, onde de forma pública a gente diz que a gente distribui plantas para quem tem esse desejo de ser autossuficiente. A gente tem curso para médico, né, para a gente trocar, né, todo esse saber que nós adquirimos nesses 6 anos, né, com esses médicos. A gente tem um curso tanto de cultivo quanto de curso para médico, bem formatado hoje em dia. São cursos que as pessoas gostam muito, só que agora está tudo parado devido à pandemia. Nós temos uma sede no centro do Rio, que é um conjunto de salas, que a gente tem sala de atendimento para médico e psicólogo. A gente tem uma sala para 40 pessoas de cursos, né, onde a gente faz os cursos de cultivo e o curso para médico. Aí a gente tem a sala da administração, onde eu, o Marcos, a Carol, a Luísa, que é a nossa produtora, e o estagiário que a gente tinha, ficávamos todos os dias, de segunda a sexta, de 10 às 18, mais ou menos. Então, a APEP cresceu de uma forma linda, e todas as pessoas que trabalham com a gente hoje trabalham de uma forma muito apaixonada, e isso encanta muita gente. Eu acredito que é por isso que a APEP
deslanchou dessa forma, porque nós conseguimos encontrar essas pessoas que fazem toda a diferença nesse trabalho que a gente vem fazendo na associação. A APEP também faz um seminário em parceria com a Fiocruz. A gente estava na segunda edição, a terceira ia ser agora em junho, que a gente infelizmente também teve que cancelar devido à pandemia. É um seminário que fez história, foi lindo. Quem tiver interesse em conhecer mais os nossos trabalhos, só entrar no site apep.org. Lá tem todas as fotos, tem todos os trabalhos e um pouco da nossa história. E eu acho que é isso, assim, a gente vem lutando com muito pé no chão, com muita consciência, né? Se de um lado a gente celebra cada vitória, de outro lado a gente trabalha muito, né? Então é importante a gente deixar essa mensagem de que nada foi dado, nada é fácil, é tudo conquistado com muito trabalho. Inclusive eu estou aqui agora, são mais de 11 horas que eu estou gravando essa palestra com muito carinho, a pedido da Viviane, e com muito prazer, podendo passar um pouco do nosso conhecimento para as pessoas, um pouco da nossa história para essas pessoas. Então é isso, eu queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz em estar participando desse seminário, e que todos aproveitem aí as palestras, e estou aqui sempre à disposição. Um abraço a todos.